Você já se perguntou por que Deus fala para você orar? A razão pela qual você às vezes se sente relutante em orar é porque você não está realmente ciente do que continua nos bastidores. Se você visse a quantidade de ataques espirituais que enfrenta diariamente, você nunca ignoraria a inspiração de Deus para você orar. A ameaça mais perigosa para qualquer cristão não é apenas o pecado, mas quando você fica muito confortável e complacente em sua fé, ao ponto de não conseguir ficar alerta e protegido. Geralmente, é quando você está nesse estado relaxado que o diabo ataca mais eficientemente. Deixe-me dizer algo que você precisa saber sobre como o diabo realmente funciona. Na maioria das vezes, os desafios que você enfrenta todos os dias não surgem naquele mesmo dia. Se você soubesse a verdade, perceberia que o diabo tinha planejado esses ataques com muito tempo de antecedência, antes de se manifestarem no físico. Para deixar mais claro, digamos que em janeiro de 2023, você perdeu o emprego e caiu terrivelmente doente, deixando você acamado no hospital. Você pode pensar que no momento em que estava experimentando todas essas coisas, foi a hora em que você teve esses ataques. Mas não. O diabo já teria começado a planejar esses ataques com bastante antecedência, mas eles só se manifestaram no momento em que você os experimentou. Se há uma coisa que você deveria saber sobre o diabo, é que ele não luta com você sem rumo. O diabo sabe que você foi dado poder e autoridade sobre ele, mas uma coisa em que ele se destaca é estratégia e experiência. Se ele quiser atacar você em 5 anos, ele já teria começado a trabalhar para isso 10 anos de antecedência. É por isso que às vezes, quando o diabo ataca você, ele faz isso de uma maneira surpreendente. Se você não tem orado muito, esses ataques vão te pegar desprevenido a tal ponto que, em vez de superar, você estará fazendo o que eu chamo de controle de danos. Jesus explicou esse fenômeno através de uma parábola encontrada em Mateus 13, versículos 24 a 30. Ele disse que um homem semeou boa semente em seu campo, mas enquanto todos dormiam, seu inimigo veio e semeou joio entre o trigo e foi embora. Quando o trigo brotou e deu fruto, o joio apareceu também. Quero que você preste atenção a isso. Primeiro, a Bíblia diz que os homens dormiram, ou seja, quando você se torna espiritualmente complacente e preguiçoso. Em segundo lugar, diz que enquanto os homens dormiam, o inimigo veio e semeou joio e foi embora. A parte interessante é que essas lágrimas não eram visíveis no estágio inicial. Ninguém sabia que joio foi plantado, mas o joio só apareceu depois que o trigo começou a dar frutos. Não é fascinante que joio foi secretamente plantado o tempo todo, mas ficou escondido até a boa colheita começar a produzir bênçãos. E então, de repente, começou a aparecer também? Os servos ficaram confusos com isso e perguntaram ao Senhor se ele não havia semeado boas sementes no campo. De onde vieram esses joios? O mestre respondeu com uma declaração: um inimigo fez isso. Pense nisso. Deus fez sua vida ser frutífera e cheia de bênçãos, mas às vezes, bem quando as coisas começam a melhorar e Deus nos abençoa com avanços, é também quando os problemas começam. O inimigo tem uma maneira de plantar pequenas sementes de problemas em nossos caminhos, que ficam adormecidos até que experimentamos sucesso. Estes são conhecidos como problemas na linha do tempo. Esses tipos de problemas não surgem quando nada de grave está acontecendo em sua vida. Eles não aparecem quando você não está perto de um avanço. Eles ficam escondidos nos bastidores. Assim que você está perto de um avanço, esses problemas aparecem. Enquanto você é solteiro, você não tem problemas, mas a partir do momento em que você diz que está prestes a se casar, essas questões aparecem do nada. No momento em que você se inscreve para um trabalho e o gerente diz que vai considerar sua aplicação, esses joios aparecem. É por isso que Deus nos chama para orar. Muitas vezes, não percebemos a realidade espiritual por trás do que vemos no mundo físico. Por exemplo, às vezes, as pessoas vão dormir à noite e falecem inesperadamente durante o sono. Muitas vezes, assumimos que talvez Deus os tenha chamado, mas isso é mentira. É muito possível uma pessoa falecer ou morrer fisicamente quando ainda não é a hora dela.
Há milhões de pessoas em todo o mundo, até bilhões, que estão fisicamente vivas, mas espiritualmente mortas. Elas são simplesmente cadáveres ambulantes. Efésios capítulo 2, versículos 1 e 2 diz: E vós estáveis mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, seguindo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O diabo está simplesmente esperando o momento certo para finalizar sua morte espiritual com uma morte física. Ele está apenas usando essas doenças como encobrimentos para esconder o que ele fez nos bastidores. Na verdade, quando você visita um hospital, pode olhar para todos os pacientes e assumir que eles apenas têm enfermidades físicas. Mas muitas vezes, suas doenças resultaram de ataques espirituais anteriores que se manifestaram no reino natural. Como o livro de Jó, capítulo 2, versículo 7, descreve: Satanás saiu da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas dolorosas da sola dos pés ao alto da cabeça. A parte interessante é o fato de que ninguém sabia que Jó havia sido atacado por Satanás. Ninguém, nem mesmo os amigos de Jó, incluindo o próprio Jó, pensaram que era Deus punindo ele. O diabo veio e fez o que queria fazer e foi embora. O resto não era da conta dele. Às vezes, o diabo entra em uma família ou envia alguém para uma família para causar divisão e depois vai embora. Os familiares permanecem e começam a lutar entre si para sempre. Enquanto isso, a pessoa real que causou esse problema há muito tempo se foi. Em outros momentos, pode ser uma doença. O diabo vê uma pessoa que tem grande potencial e semeia uma semente de doença e vai embora. Justamente quando essa pessoa está prestes a se tornar frutífera, essas doenças começam a se manifestar. Sem Cristo, as pessoas são consideradas cadáveres ambulantes, habitando corpos físicos temporários. É por isso que nem sempre percebemos os ataques espirituais imediatamente. O inimigo pode nos ferir no reino invisível antes de se manifestar visivelmente. Você pode se perguntar por que às vezes, quando o diabo ataca você não sente imediatamente ou percebe. A verdade é que nem todo ataque que o inimigo faz contra você tem um efeito instantaneamente perceptível. Às vezes, os demônios agem como analgésicos espirituais enquanto atacam você. Eles podem entorpecer você para que você não sinta o dano que está sendo feito naquele momento. É somente mais tarde, após o ataque ter cessado, que toda a extensão do dano feito fica evidente. Pense em um proprietário de casa feito refém por ladrões. Enquanto sua casa é saqueada em busca de objetos de valor, o proprietário permanece inconsciente do que está sendo roubado ou destruído. Apenas quando liberado e capaz de examinar sua propriedade, ele compreenderá a verdadeira escala do que foi perdido. Da mesma forma, ataques espirituais podem infligir feridas graduais e ocultas que só vêm à tona mais tarde. Você pode ouvir histórias chocantes onde pessoas morreram em acidentes e se perguntar como isso poderia acontecer com um crente. Mas devemos entender que o diabo não mostra parcialidade baseada no status espiritual ou história com Deus. Quer você tenha andado com Cristo por 40 anos ou 40 dias, seu desejo sinistro é destruir seu destino se for permitido. A Bíblia nos lembra no livro de Atos, capítulo 12, versículos 1 a 3, que o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de persegui-los. Ele mandou matar Tiago, o irmão de João, à espada. Quando ele viu que isso agradou aos judeus, ele passou a prender Pedro também. Se a igreja não tivesse orado por Pedro, é muito óbvio que Pedro também teria sido morto antes de seu tempo. Tiago morreu prematuramente, e Pedro teria morrido também, se não fosse pela intervenção divina. Então, é possível até mesmo para os cristãos terem suas vidas interrompidas por ataques demoníacos, fora da vontade perfeita de Deus e do tempo. O Salmo 82, versículos 6 e 7 diz: Eu disse que vós sois deuses, e todos vós sois filhos do Altíssimo. Mas morrereis como homens, e caireis como um dos príncipes. Perceba que diz que mesmo que sejamos filhos do Altíssimo,
ainda há a possibilidade de morrer como um mero mortal se não formos vigilantes. Sim, Deus tem autoridade absoluta e sim, Deus tem poder, mas precisamos entender que enquanto estivermos na terra, devemos estar sujeitos ao seu poder e autoridade. Caso contrário, nos tornaremos vítimas do mesmo inimigo sobre o qual temos poder. Você precisa entender que está vivendo em um mundo cheio de escuridão. Você precisa estar em guarda. Você precisa estar comprometido com Deus dia e noite. Eu oro para que Deus, em sua infinita graça, fortaleça você, capacite você e lhe dê a graça de superar todo o principado e potestade, em nome de Jesus. Deus te abençoe.